Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os Mágicos, Coto, Quinto e Rabassa. Soltinhos para mais uma emissão. Eu agora faço aqui uma espécie de sorteio, não é? Pronto, então vai o Ricardo, que é mais velho, ter a primazia. Queres cara ou coroa? Cara para ti, coroa para ti. Vamos lá ver então como é que isto corre. Cara, tu escolhes. Sentar-me ali. Vais sentar aqui. É por causa do vento. A moeda fica para mim, não? Bom jogo. Portem-se bem. Mas vamos começar rápido antes que levemos já amarelo. Portem-se bem. Bom jogo para as três equipas. É isso mesmo. Vamos lá. Então, estamos prontos? Duarte, Vamos a isso. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. Eu sou Afonso Couto e estou aqui com os mágicos José Rabassa e Ricardo Quinteiro e hoje com um convidado especialista, Duarte Gomes, ex-árbitro internacional, atualmente ainda ao serviço do futebol, agora de uma vertente mais pedagógica e que nós louvamos desde já. Mas antes de passar a palavra ao Duarte, eu gostava de passar aqui a palavra ao Ricardo, que vai então fazer uma... Ele faz sempre aqui uma apresentaçãozinha para mostrar o trabalho de casa que fez. Hoje temos connosco o Duarte Gomes, um privilégio tê-lo connosco e um prazer. Madeirense, jogou 4 anos no Nacional da Madeira, cedo percebeu que o talento para o futebol não era assim tão grande como para a arbitragem. Mais ou menos como o nosso. Como o nosso. Ex-bancário, 25 anos de arbitragem, estreou-se com António Marçal. Sei que à saída de um estádio encontrou um panfleto enquanto estudava Direito na Clássica, em que o que o seduziu foi o custo de arbitragem ser gratuito, que foi uma palavra mágica para todos nós quando tínhamos 18 anos. Foi considerado o melhor árbitro português na época de 2006-2007. Foi pai aos 50 anos, como nos disse lá em cima no Thinking Football Summit, apesar de já ter outra menina. Tem o projeto Kick-Off, a quem damos desde já os parabéns. E por fim, da minha introdução, queria citar Colina, que sei que é um dos seus ídolos, ou o seu ídolo, que a melhor entrevista é a que não se dá. Portanto, quero agradecer por nos dar esta. Sobretudo quando estamos no ativo, agora já é diferente. Esta vai ser a segunda melhor. E já agora posso já passar ao momento em que temos aqui uma pequena surpresa para começar. Isto Muito bem. remontando ao primeiro jogo. Boa tarde, foi pedido pelo Ricardo para dizer algumas palavras sobre o Duarte Gomes. Pois é, com muito prazer que eu faço. Primeiro porque o Duarte Gomes, pela sua causa da arbitragem, muito bem, com o seu percurso chegou internacional. E segundo, é sempre um marco também de recordação para mim e para ele. Se estreou comigo no velho campo de Boa Hora. Já não posso precisar o ano, mas fica sempre essa boa recordação. E depois, atualmente, o Duarte Gomes tem um papel muito importante na sensibilização, na consciencialização, enquanto crítico de arbitragem, porque sabe fazê-lo com lealdade, com verdade de arbitragem, verdade desportiva. Só me resta endereçar realmente um grande abraço ao Duarte e continua na senda que tem pautado toda a sua vida. Um grande abraço do António Marçal. Epá, que bonito. É engraçado porque o Marçal foi mesmo, na altura era árbitro na primeira categoria, logo a seguir passou a arte internacional, penso no ano a seguir em que nos encontramos, e foi mesmo a minha estreia. Ele não se lembra, mas foi em outubro de 1991, eu lembro-me bem, e foi no campo da Boa Hora, ele tem razão, penso que já não existe, eu tinha 18, tirei o curso em março de 91, estava em final da época, já não tinha jogos, portanto tive que esperar pelo início da época seguinte para arbitrar, e nós quando começamos a arbitragem, não sei se já podemos começar aqui a conversar, sim, claro. Quando começamos a arbitragem, é como um jogador de formação quando entra na equipa sénior, vamos devagarinho, não é? E, portanto, começamos com fiscais de linha, digamos assim, na altura eram fiscais de linha, agora são árbitros assistentes, com árbitros com alguma reputação, ou neste caso com muita reputação, como era o caso do Marçal, e fazemos 4, 5, 6, 7 jogos até estarmos preparados para pegar no apito e fazemos um jogo de iniciados ou de infantis e começamos muito devagar com esse acompanhamento. E o Marçal foi com quem me estreiei, portanto já estava nervoso por fazer a minha estreia como fiscal de linha no meu primeiro jogo de sempre, quando soube que era com um árbitro de primeira divisão ainda fiquei mais nervoso, mas ele foi fantástico, foi-me buscar uma carrinha branca que ele tinha de trabalho, foi-me pôr, eu não tinha carro e portanto foi uma experiência muito boa, o jogo correu muito bem, muito por mérito dele, portanto é um amigo até hoje e esta é uma história que nos une para sempre. E
conto-vos mais então dessa decisão de enverdar pela arbitragem, que penso que, como o Ricardo referiu, estava a jogar a bola, foi à porta de um estádio. Não foi a jogar a bola, foi ver um jogo. Foi ver um jogo e havia um miúdo a distribuir panfletos e havia uns panfletos já estavam a voar porque as pessoas jogavam fora e houve um panfleto que me bateu. Isto é mesmo literalmente assim. E fui buscar o panfleto e percebi que quer ser árbitro. E é engraçado, não sei se tinha passado isso com vocês ou não, nós nunca pensamos em ter a carreira de árbitro. E ainda hoje em dia, infelizmente, não é uma opção. Portanto, vou para jogador, vou para treinador, vou para atleta de outra qualquer modalidade, mas ser árbitro, já se começa se calhar a pensar um pouco mais nisso, mas não é ninguém, não há nenhum pai que diga o que é que o meu filho quando for grande seja árbitro. Portanto, isto não existe ainda, não é? E eu não queria ser árbitro, na verdade, eu queria conhecer as leis do jogo, porque estava a estrear-me também no curso de Direito. E essa coisa das leis sempre me seduziu um bocadinho, confesso, e apenas para estar validado, enfim, a poder a opinar sobre os árbitros, não é chamar-lhes nomes, mas poder criticar o trabalho dos árbitros sabendo o que estava a dizer, não é? E portanto, quando comecei o curso, era apenas para tirar o curso e conhecer as regras, nunca para exercer a profissão. Era para poder mandar o Vitae de uma forma mais sustentável. Com mais pinta, exatamente. Nós pensámos nisso porque temos um podcast. Muito bem. Temos um podcast para mandar outro tipo de Vitae. Mas é curioso que o Duarte há pouco dizia que tem vindo a crescer o interesse pela arbitragem, mas também já ouvi dizer que em 1998 tínhamos 5.000 árbitros e que atualmente não, mas em 2020 pelo menos andávamos na casa dos 3.800. Não chegava a 4.000. Quando digo o interesse hoje em dia, por força deste escrutínio, até diria negativo, mas desta forma de falar da arbitragem todas as semanas, já se percebeu que a arbitragem está muito mais na voga, na voz das pessoas do que estava antes e, portanto, já é um assunto, ainda que negativo e visto dessa forma. A verdade é que o número de árbitros não corresponde ao facto de ser mais falada, ainda que de forma negativa, porque nós tivemos um decréscimo, o que não é estranho, porque independentemente de toda a evolução que o futebol teve, e até da previsão de carreira que a arbitragem hoje já oferece, os árbitros de primeira divisão já são bem remunerados, já podem fazer uma carreira internacional, a questão do árbitro assistente já é uma carreira autónoma, amanhã seguramente o vídeo árbitro também será, portanto podia ser apelativo, por exemplo, para quem joga futebol e percebe que não tem jeito, uma carreira alternativa, uma forma diferente de estar no futebol, mas nem por aí conseguimos seduzi-lo, e eu acho que porque seduzi-los, os mais novos e os pais deles, que dão autorização, sobretudo porque, de facto, a arbitragem tem uma imagem muito má, há receio da segurança, da proteção, do que se ouve falar das agressões, da forma como os miúdos são insultados, muitos deles com alguns traumas, mais do que físicos nas agressões, muito psicológicos naquelas idades, e os pais, eu se calhar fazia exatamente o mesmo, não têm essa confiança ainda. Temos de tentar inverter isso. O Duarte chegou a sair de um balneário fardado de GNR para fingir que não era o Duarte. Claro, portanto, e passou correu bem por bem, isso. e correu bem, e passei por meio deles todos e ninguém deu conta. E o GNR ficou no meu lugar, nem sei o que lhe aconteceu, mas pronto, não deve. Mas ele tinha uma pistola e um bastão, não deve-se ter corrido muito mal. Mas isso dá para ver, de facto. Hoje nós já brincamos com isto e eu consigo ter muito humor em relação à minha carreira, nomeadamente em relação às coisas que não correram bem. É esta distância, porque de facto na altura, eu tinha 19 anos, acho que quando isso aconteceu. 19 ou 20, foi por aí. E foi muito difícil ter que passar por aquilo. É aí que a pessoa pensa, o que é que eu estou aqui a fazer? Isto é mal pago, na altura, os distritais são mal pagos, a verdade é esta, nós pagávamos a arbitragem. Bancada, não é? É verdade, o primeiro jogo que ela foi ver. O primeiro? Alguém fez mesmo o trabalho de casa, Ricardo? O primeiro jogo que ela quis ver, porque era um jogo importante em termos distritais, foi um jogo que eu fui agredido, embora não houvesse nenhuma indicação que isso ia acontecer, o jogo correu bem, um jogador perdeu ali o fusível qualquer e correu mal nesse aspecto, mas depois houve ali uma reação em massa das pessoas que lá estavam, que foram para a porta do balneário, ninguém conseguia tirá-los lá, eram só 2 GNRs de serviço, não conseguiam chamar reforços porque estavam noutros jogos, acho eu, Primeira Liga em Lisboa, eventualmente Benfica ou Sporting, e portanto correu tudo mal com a articulação com as polícias, GNR e PSP. Eu sei que só fiquei lá com 2 homens e eles não conseguiam mesmo acabar com aquela espécie de motim à porta, e portanto a única hipótese foi um deles lembrar-se, você vai ficar com a minha farda, vai pôr o chapeuzinho para baixo, vai passar a meio deles, e isto corre bem. Escusado será dizer que naquele trajeto de 50 metros até chegar ao carro da polícia, que depois fui no carro da polícia, no Jeep, foi muito de risco, não é? E de facto dá que pensar, não é suposto ser assim, isto é só desporto, é só futebol, ainda por cima não é um futebol profissional, não é? Que já mexa com outras verbas e com outros interesses, e equacionei seriamente nessa altura parar, abandonar, mas pronto, mas decidi continuar e foi... E o que pensam hoje os potenciais árbitros, futuros árbitros, é para toda esta chatice não compensa? Não, os que ficam acham que compensa. E eu acho que compensa. Para quem virá agora, ou poderia vir agora? Nós temos uma grande dificuldade. Eles até vêm em algum número, mas depois a retenção a 1 ano e a 2 é péssima. Ou seja, vão-se embora. Percebem como é que é? Ou eles não estão para aquilo,
e alguns também são muito imaturos, já começam aos 14, aparecem outras seduções aos 15 e aos 16 e desistem, como acontece no desporto. Ou então os próprios pais dizem, já chega, porque não estou para isto ao fim de semana, porque não sei onde é que tu andas, não sei se vão-me ligar do hospital, ou vou ver o jogo e asseguro que pelo menos estou lá, ou então isto é complicado. Agora, é uma carreira muito bonita, de facto. É uma forma muito boa de estar no desporto, de estar no futebol, e para quem depois consegue se ingrar e ter trabalho e abnegação nesse sentido, acho que vale mesmo a pena. Fica o repto. Pegando no que o Zé estava a dizer, e eu indo aqui um bocadinho à minha também curta carreira como futebolista, mas eu recordo-me ainda de quando jogava, na altura o Governo ou o Ministério do Desporto, neste caso, deixar de financiar, portanto, a polícia, ou o policiamento deixar de ser obrigatório nas divisões inferiores, nos escalões jovens. E na altura houve um aumento da violência exponencial. Portanto, e de que forma é que isso também não contribui para, lá está, para aquilo que para o Zé estava a dizer, de que os jovens também se sentem mais protegidos, porque todos têm que começar da base, dos escalões jovens, portanto isso não desprotege ainda mais e acaba por desmotivar ainda mais um árbitro jovem? Claro, sem dúvida que a presença da polícia é dissuasora e, portanto, nós quando essa decisão foi tida, e foi acima de tudo por duas questões orçamentais primeiro, que os polícias são pagos, em título de gratificados, que é uma forma de pagamento de um trabalho além do seu trabalho horário normal. Também uma questão de limitação de recursos em muitos casos. Nós pensamos sempre na ótica onde vivemos, em Lisboa, onde há mais recursos, mas se pensarmos, por exemplo, no interior, há muito menos polícias também disponíveis para vários eventos que possam acontecer no fim de semana e ao mesmo tempo. E, portanto, era uma das grandes limitações que levou a essa decisão. Eu compreendo a decisão, mas foi péssima para o futebol. E veio claramente aumentar o número de agressões e de atos agressivos em relação a árbitros, e não só, também treinadores e jogadores. Um árbitro jovem, quando vê um polícia ali naquela zona de ação do jogo ou dois, sente-se muito mais seguro. O próprio adepto, que é arruaceiro, se vê uma farda, também sente-se muito mais inibido numa ação do que se não tiver lá ninguém. Portanto, agora já estamos a caminhar outra vez para um sentido melhor, em que já há alguns jogos e algumas associações que já impõem jogos com algum grau de dificuldade, mesmo na formação, e quando não há polícias, há um conjunto de pessoas certificadas pelos clubes que fazem uma formação para garantir a segurança. Uma espécie de stewards em termos de segurança. Mas obviamente não tem a legitimidade de um polícia para fazer um ato de detenção ou o que quer que seja. Mas já melhorou um bocadito. Agora, as agressões continuam no número que nós não gostamos, porque o que nós queremos é o número 0, não é? Claro. E portanto, enquanto houver um arte agredido, há alguém que claramente é um criminoso e que não pode estar num evento desportivo. E é um problema que continua a existir. Continua a existir. Continuará, basta haver um. Exatamente. Como é que foi essa ascensão, portanto, aos 18 anos para depois, aos 23, se estrear? 23 para 24, para sim. 24. Como é que foi essa ascensão? Tinha-nos dito há bocado em off que foi uma ascensão mais rápida do que o normal. Como é que foi o processo? Foi mais rápida do que eu próprio esperava, e a esta distância, com a maturidade e a experiência de ter passado uma carreira de 25 anos, acho que foi mais rápida do que devia. Ou seja, eu não cheguei preparado à primeira divisão para ser árbitro de primeira divisão. Tinha 24 anos, 23 para 24, foi nessa época, e portanto tive a sorte de fazer o percurso todo na altura. Hoje é maior, é preciso ficar pelo menos 8 épocas, penso eu, ou 9 até chegar à primeira categoria, a subir sempre. Na minha altura eram 6, e eu fiz as 6 seguidas. E portanto subi todos os anos, foi sempre promovido. A nível distrital, as várias etapas, depois a nível nacional, até chegar à primeira. E quando chego, de facto, por muito feliz que estivesse, era um sonho concretizado, bolas, nunca me passaria pela cabeça 6 anos antes, a começar como fiscal de linha do Marçal e depois estar ao lado do Marçal nos cursos da primeira categoria, não é? O que também aconteceu. E, portanto, percebo que na altura, por muito boa vontade que tivesse e por muita adrenalina que tivesse, tal como um jovem que é lançado numa equipa, nós não temos o mesmo traquejo, a mesma experiência que só os anos e os jogos vão dar para estar àquele nível. É passar de uma realidade em maio de uma segunda divisão, na altura nem havia segundas ligas, segunda divisão amadora, com 300 pessoas, sem mediatismo nenhum, com os jogadores a jogar um futebol de pior qualidade, para em agosto do ano seguinte, da época seguinte, 3 meses depois ou 4, estarmos com 30 ou 40 mil bancadas, com televisões, com jogos em direto, com um staff profissional à volta tremendo, com jogadores que nós conhecemos dos cromos, das cadernetas e da televisão, e portanto mexe com uma pessoa. E é preciso tempo, preparação, personalidade, e eu tive que demorar esse tempo também a fazer esse caminho. Sendo que a arbitragem foi a sua maior escola para formar o caráter que tem hoje e a personalidade que sem dúvida. apresenta.
Eu tenho 50 de idade e tive 25 de arbitragem, portanto estou claramente no 50-50. Se pensarmos que esses 25 de arbitragem foram a partir dos 18 até os 43, foi a minha fase adulta toda, até a maturidade, não é? Plena. Portanto, por muitas coisas que fizesse, além da arbitragem, a arbitragem, pela forma como testa o nosso caráter, como nos põe à prova em termos de pressões exteriores, de pressões internas no próprio jogo, da dificuldade da decisão, a forma como gerimos jogos que correm muito mal, em termos até pessoais, de autoestima, familiares, em relação a ameaças e ofensas, a forma como tentamos recuperar para o jogo seguinte, para não nos deixarmos afetar por isso. Muitas vezes o escrutínio muito negativo, muitas vezes injusto, sobre uma arbitragem que tem erros, mas que não foi leviana e é tomada como tal, como desonesta, pondo em causa a nossa seriedade, não é só a incompetência, porque isso faz parte, é a integridade, a honestidade. É preciso aprender a lidar com isso. E isso custou bastante, mas cria caráter. Sem VAR na altura? Sem VAR na altura, que jeito que ele me daria, não é? Um VAR em condições. Eu ouvi que os Duarte chegaram a vandalizar-lhe a casa, se esgotaram num shopping com o seu filho ao colo e não o agrediram. Com espelhadas na cara, pneus do carro furados. Como é que isso também não o fez repensar o que é que andava? Foi numa altura em que já estava na Primeira Liga e em que já estava muito bem vacinado em relação a esse tipo de atritos. Porque também acontecem cá em baixo, não tem imediatismo. Aliás, acontecem muito nas divisões secundárias e até no futebol distrital. E Lisboa nem é muito mal, se formos a Braga, ao Norte, a Porto, a Aveiro, onde o futebol é muito mais bairrista, há ainda mais problemas para os árbitros. E portanto, já tinha alguma escola em relação a isso. Agora, confesso que a repercussão que o mediatismo dá é que nos oferece a possibilidade das pessoas saberem, não me pergunto como, as nossas moradas, os contactos telefónicos, o carro que nós conduzimos e até a escola onde a filha andava. No caso concreto, a creche da minha filha teve que ser, durante uma semana, teve que ter polícia à porta, tais as ameaças que foram credíveis, que foram lançadas. Portanto, é um mundo muito difícil, muito mais difícil do que as pessoas podem esperar. Atenção que isto não é vitimização, isto são factos, não é? Em que as pessoas não conseguem emocionalmente balizar a reação de frustração em relação a um jogo e a uma má arbitragem, que faz parte, depois de tudo o resto que envolve a vida da pessoa, a sua família, os seus dias livres, a sua vida privada, as suas férias, a sua ida ao cinema, ao shopping, a um jantar com os amigos. E, portanto, nós damos por nós, como agora os meus colegas, os meus ex-colegas, muitos deles meus amigos no ativo também fazem, ainda mais agora com maior escrutínio, a privar-nos de uma série de coisas durante uma época para não sermos nós a chamar os problemas. Nomeadamente a forma como marcamos as férias, o sítio onde vamos jantar com amigos, uma saída à noite, é tudo calculado para nós não comprarmos problemas, porque eu não vou ver um jogo, não vou jantar num sítio onde sei que está a dar um jogo em direto do Benfica Sporting e o restaurante está cheio de gente, portanto eu vou meter na touca do lobo, não é? Exato. Eu não vou ver jogos ao vivo, com muita pena minha, que gosto muito de ver futebol, nem posso levar a minha filha, os meus filhos a ver jogos, nem da seleção. Ainda hoje. Evito, porque não me quero meter em problemas. Da última vez que fui ver um jogo, foi uma final da Taça da Liga, curiosamente em Braga, em trabalho, eu trabalho para a Bola, como sabem, e também para a SIC Notícias, para o Expresso, e desafiaram-me a ver o jogo em direto, fazer uma análise em direto, sem televisão, para ver se era idêntico. Correu muitíssimo bem no estádio, à saída do estádio foi o fim do mundo. Porque alguém estava muito mal disposto e, portanto, achou que a culpa era minha, não é? E com a família, com a mulher, com a filha ao colo, na altura tinha 4 ou 5 anos, sem cuidado nenhum, sem respeito nenhum. Estamos a falar de pessoas que se comportam como animais. Portanto, já não é o excesso de emoção, é irracionalidade pura. E, portanto, vamos moldando as coisas, a vida, não é? E é uma pena que tenhamos que fazer isto. É um dos danos colaterais mais feios da arbitragem. É a forma como adultera a liberdade que tu tens enquanto pessoa de família. Mas, infelizmente, faz parte. O Duarte estreou-se, como disse, em 97, 98, na Primeira Liga, com 24 anos, o ano em que nós nascemos, 97 e 98. Não precisava meter isso com esse tom. Não, querendo chamar, é só uma coincidência. É uma coincidência feliz coincidência. Mas diz que sente que podia ter chegado mais maduro a esse momento. Em que é que acha que se manifestou essa ainda alguma falta de experiência, falta de maturidade nesses primeiros anos? Sim, que são normais, claro. Porque lá está, porque é a falta de ajustamento a uma realidade que é completamente diferente daquela que eu conhecia até então. Também a imaturidade normal de quem tem 24 anos e que acha que é campeão e que é o dono do mundo e que chega aqui e ganha tudo e tenho boas notas e sou fisicamente bom e que eu consigo fazer isto, e depois, na verdade, as perninhas abanam todas quando estamos lá no meio, sentimos aquele bruá que nunca tínhamos ouvido na vida, não é? Vemos uma série de câmaras, uma série de flashes dos fotógrafos, aqueles jogadores que nós identificamos como craques, até de seleção, e de repente o que é que eu estou aqui a fazer? Isto afinal é a sério, não é?
E é uma sensação muito boa, mas que faz abanar a estrutura. E, portanto, senti isso ao longo dos anos. Tive alguma sorte, devo confessar, porque eu entrei numa fase na Primeira Liga em que havia sorteio. E o capricho do sorteio poupou-me muitas vezes a jogos diabólicos. Muitas vezes. Eu vou fazer uma Benfica Sporting, uma jogo que eu faço, que é horrível, correu-me pessimamente. 15 de dezembro de 2001. É verdade. Portanto, em 2001. Ou seja, eu tive 4 anos a fazer os grandes, inclusive, mas em jogos pacíficos. Tive jogos difíceis, tive derbys, tive tudo, mas tive a sorte do sorteio bafejar-me com uma forma gradual de ir adaptando. Colegas meus não tiveram. O Bruno Paixão, por exemplo, que teve um azar logo no primeiro ou segundo ano de fazer um jogo ou dois muitíssimo difíceis, em que ele também, ainda um ano menos do que eu, tinha 23 mesmo, estava impreparado. E, portanto, isso notou-se. Tal como um jogador, quando não está preparado. Novo e entra no derby. E treme toda. Pode correr bem e pode não correr bem, e depende do contexto, depende da pessoa. Mas também crescemos com isso, portanto, fez parte. E a verdade é que, precisamente, e agora perguntando a título pessoal, porque isto fala-se muito, até muitas vezes os treinadores que são quando são novos e têm jogadores mais velhos no balneário, portanto, o próprio Árbitro tinha 23, 24 anos, com jogadores de 35, 36 anos, como é que se impunha, portanto, que estratégias é que foi adotando, o que é que melhorou, portanto, e como é que um jovem de 24 anos acaba por ser um... Mandar naquilo tudo, não é? Lá dentro. O árbitro é um maestro, quase... É o juiz. É o juiz, é o maestro. A questão é exatamente esta, eles são mais experientes do que eu, eles percebem que eu sou novo e sou tenrinho, e eles vão testar-me, porque é o papel deles e era o que eu faria. E, portanto, como é que eu vou conseguir provar que, tendo uma relação cordial e de respeito mútuo, na hora da verdade a decisão é minha, não é? Por muito que eles queiram fazer vacilar. Este é o problema, o que eu passei na altura, o método que nós escolhemos enquanto somos novos é o método que ainda hoje os árbitros escolhem, que é o do cartão. Eu não tenho personalidade suficiente para me impor ainda a eles. Eles não me conhecem, não me respeitam. Eu não tenho um histórico de jogos que os leve a respeitar-me mesmo quando eu erro. Ainda não sou conhecido para eles. E, portanto, eu tenho que ser mais disciplinador para eles perceberem como é que isto funciona. Ou seja, vou mostrar que não tenho medo, vou ser mais corajoso e, sem querer, entramos em algum excesso. Aliás, se vocês forem analisar, há mais cartões mostrados em jogos arbitrados para árbitros mais jovens do que pelos mais maduros. Porque os mais maduros já conseguem antecipar, já conseguem prevenir que as coisas aconteçam falando, e têm outro estatuto, outra aceitação. O próprio jogador já não protesta, como já vai em cima de um árbitro mais jovem. E não tem medo de perder o controle do jogo. O nível de controle, a percepção do jogo, aliás, a própria velocidade do jogo, porque chegaram à primeira divisão, que é bem jogado, o jogo não para porque eles fazem muitas faltas, mas eles jogam bem, fazem lançamentos de uma lateral à outra e a bola não sai. No distrital isso está sempre parado. Portanto, a forma como nós nos desgastamos mais, eles jogam muito à bola, quase que nos distraímos a ver o jogo. Eles jogam bem, têm muita técnica, têm muita qualidade, e isso tudo é avassalador para quem é novo. Distraiu-se com quem? Distraiu-se com quem, agora que falou? Com vários. Com o Deco, que era um craque dos pés à cabeça. Seu preferido, certo? A forma como ele tratava a bola, visto em campo, era diferenciada. E tive o prazer de estar com muitos craques, atenção, tive esse privilégio, mesmo a nível internacional. Mas o Deco era uma espécie de Messi, era aquela bola que nunca sai de 1 centímetro do pé, mesmo em velocidade. E de repente para e o mundo todo encolhe-se para ele passar, é uma coisa surreal. E portanto eu lembro-me que fiquei francamente encantado com esse jogador, muito, muito baixo na altura, comparado com os adversários, mas com um talento natural que era uma coisa de babar. E há bocado falava desses bons malandros que se aproveitavam da sua juventude natural, de ter chegado agora à primeira divisão. Tem alguma história com algum desses bons malandros? Ou pode, se quiser, como é lógico, confessar-nos quem é que nessa época eram os maiores pesadelos, no bom sentido? Eu tinha 3 ou 4 pesadelos referenciados, todos da mesma equipa. Por coincidência, o Paulo Bento, o Pedro Barbosa e o Rui Jorge. Era terrível, porque eles conseguiam pôr-me fora do sério. Porque não eram insultuosos, não eram mal educados, mas era uma abordagem assim muito para o sarcasmo, com as mãos atrás das costas, com as mãozinhas a rir-se, que isto hoje está a descair e tal, alguém vem vestido de vermelho, eu não olhava para nós diretamente, e portanto, mas eles também eram mais novos, era a forma deles pressionarem, mas era uma atitude que podia não incomodar nenhum colega meu, a mim incomodava, eles sabiam tocar na tecla certa. Mas houve jogadores depois que tinham grandes corações, mas muita impulsividade e muita explosão, o Petit, o Sapinto. E depois houve o contrário, houve muita gente boa, com muito caráter, mesmo na derrota. E que me surpreendeu pela positiva, quando eu estava à espera
perdoem-me a expressão, de um pequeno animal em campo, não é? Face à imagem que nós vimos nos jogos, aquelas posturas agressivas, e depois temos um cavalheiro, que de facto é um tipo duríssimo, implacável, muito profissional em campo, mas de um trato fantástico em relação ao árbitro, antes do jogo, depois do jogo e até mesmo no intervalo. Tipo Ruben Fernandes. O Ruben Fernandes, o Elton, por exemplo, jogadores o Bruno, do Setúbal, o Hélio, muita gente. Estou a ser até parcial agora porque não me consigo lembrar deles todos, mas não é, porque de facto foram muitos, com uma elevação, mesmo depois de levarem o cartão. Independentemente até desse lance, resultado de uma má análise minha, e eu errei muitas vezes, como é óbvio, a capacidade que eles tinham de desligar a ficha e perceber, está tudo bem, também farto-me de fazer as neiras, para a próxima corre melhor, com uma nobreza muito grande que de facto as pessoas deviam conhecer, porque hoje em dia nós rotulamos muitas pessoas em função do que vemos para a televisão. A verdade é esta, nós temos um rótulo para o Sérgio Conceição, temos um rótulo para o Schmidt e para o Ruben, pela forma como eles se apresentam, não é só nos 90 minutos, é naqueles momentos em que a televisão está a mostrar a sua apresentação. E depois não percebemos como é que eles são cá fora, a capacidade que eles têm de desligar a tomada do que é bom e do que é mau em si lá dentro, em termos desportivos, e o seu caráter. E nós conseguimos ver para além disso. E, portanto, essa é a parte engraçada do futebol, que infelizmente as pessoas não têm acesso. Desculpem, se tenho aqui uma questão que me lembrei. Monopoliza. Que é a questão, às vezes fala-se muito, eu nunca tive o prazer de estar assim a falar com um árbitro, ou um ex-árbitro no caso, a questão dos túneis. Já há bocado falava de pressão e de escrutínio, eu queria perceber também se tinha histórias sobre esses momentos e como é que se vivem o acesso aos balneários no túnel, porque não são muitos os exemplos de histórias e historietas sobre isso e queria ouvir na primeira pessoa a sua experiência. Os túneis são, e quando falamos em túneis, falamos em todo um acesso do balneário do árbitro até o relevado. Nós temos como túnel, alguns nem são túneis, são umas salas, o que quer que seja, mas há ali um caminho que se percorre que pode ser muito difícil, nunca no princípio do jogo, onde está tudo bem, e somos muitíssimo bem tratados, aliás, e bem recebidos, como é óbvio, não é? A panágio de quem sabe receber na sua casa e, portanto, com uma consideração muito grande, mas ao intervalo, quando já está a correr mal, e sobretudo no final do jogo, quando correu mal, e correr mal é o árbitro cometeu erros ou há a percepção de que o árbitro cometeu erros, mas cá não cometeu, não é? Ou cumpriu a sua função e há ali uma percepção enviesada de que houve erros. O que mudou em relação a um clima quase de terror que havia antes, até os anos 90, princípios dos anos 2000, foi a introdução dos delegados da Liga, que são uma espécie de polícias da organização no estádio. E, portanto, isso veio de alguma forma fazer o papel do polícia na bancada, inibir e dissuadir maus comportamentos, porque eles sabem que eles escrevem e que as multas podem ser pesadas e os castigos também. E, portanto, de algum modo, isso veio aumentar a tolerância de quem estava exaltado. Ainda assim, eu passei por muitos jogos na Primeira Liga, e já vamos esquecer até os jogos a nível do futebol não profissional, que eram terríveis, pessoas mal formadas, mal educadas, excessos surreais. Eu passei na Primeira Divisão por pontapés na porta do balneário, para me tentarem derrubar o balneário. Presidentes de clubes. Da Primeira Divisão. Primeira Divisão. E de clubes grandes. E passei por situações de não sais daqui vivo, vais ser morto, e gritarias enormes cá fora, ladrão, ladrão, cabrão. Portanto, ao intervalo, e desculpa a expressão, mas é a gíria que, aliás, o calão é aquilo que se usa no futebol, não é? Porque é este realismo que estamos a falar. Tudo no intervalo, para inibir a segunda parte, para coagir, não é? E no final do jogo, para pressionar, já a pensar no próximo jogo, que só arbitrasse daquele clube, para tentar coagir também a médio prazo. E, portanto, isto era tudo muito permitido. As Antas eram especialmente críticas nesses tempos? Não. De verdade que não, na minha experiência. E nunca tive, nas Antas antigas e no Dragão, problemas desse género, curiosamente. Agora, posso-te dizer assim, se calhar fui eu que não tive e alguém teve. E não tive nos anos 80, onde acho que as coisas eram francamente más, segundo consta, no estádio do Porto e noutros estádios a norte eram muito difíceis. Mas quando eu entro em 97 e logo a seguir começa a Liga, lá está com os tais delegados, aliás o organismo autónomo é logo em 97, 98 e portanto eu apanho uma fase de transição na Primeira Divisão em que já não tive problemas de bocas, pessoas desagradadas, mas nunca tive um nível que eu dissesse isto ultrapassou claramente o normal. Mas tive situações, por exemplo, de sair de estádios, não diretamente pelos dirigentes do clube ou pelos funcionários do clube, mas à porta da garagem, com pontapés no carro, uma coisa brutal, de adeptos, que entretanto estavam em zonas que claramente nunca poderiam estar, que são zonas privadas, e que de alguma forma, se lá sabe porquê, lá estavam todos às dezenas, não é? E portanto isto acontece, é feio,
em alta competição, num futebol profissional. Toda a gente tenta branquear isto e falar de ética, mas a verdade é que acontece. Agora, muitíssimo menos, mas ainda há muito insulto, muita gritaria que devia ser melhor policiada e punida do que é. No lado oposto, que gestos assim tem que se recorde por parte dos jogadores, presidentes, no final do jogo, por exemplo? Alguém ir bater-lhe à porta, pedir desculpa por um... Muitos fez um bom jogo. Muitos presidentes de clubes, também grandes, muitos jogadores, inclusive a trocarmos camisolas, e tenho dezenas de camisolas, aliás, tenho centenas de camisolas de jogadores, e quase todas foram de trocas de pós-jogo, em que eles pedem a nossa camisola, e nós dão-nos a nossa, e dão-nos a deles, perdão, e portanto num gesto de amizade, já passou, mesmo situações em que os jogadores foram expulsos e vêm pedir desculpa. Jogadores que eu também sei que expulsei, e depois nas imagens vi que errei, ou que dei amarelo e mal, e quando estou a sair, eu vou ter com eles, olha, já vi o lance e eu falhei. E a forma como eles aceitam isso, epá, é com alegria quase, ou seja, epá, obrigado por reconheceres isso, não é? Não tinhas essa obrigação, podias estar calado, mas ficou-te bem o gesto. E é aí que se criam essas amizades. Portanto, eu diria que os momentos bons, fora dos relevados, foram superiores muito aos maus. Agora, os maus são mais marcantes. Claro. E há assim um marcante dos bons, assim, fora da caixa? Pá, vários. A história do Elton, uma oferecer a abraçadeira, um jogo que me correu mal também no Porto, penso que um Porto Sporting, correu mal. Foi um daqueles jogos que nós sabemos, claro. Corre sempre mal para o árbitro, não é? Pelo menos para alguém, o jogo até nem foi muito mal, mas... Bem, e ele percebeu que o ambiente estava pesado, dos dois lados, e aliás, inclusive com as duas próprias equipas picadas, mesmo, que continuam para os balneários, nem era bem comigo, mas era um ambiente chato. E tira a abraçadeira de capitão, oferece uma abraçadeira e sai comigo do relevado para o exterior do estádio, para legitimar-me perante os adeptos dele, ou seja, ninguém faz nada, ninguém atira, porque quando passamos numa zona, há adeptos que estão muito próximos já daquela zona onde nós passamos, e que eles estão mais perto, e às vezes vêm cuspidelas, vêm moedas, vêm pedradas, vem tudo, garrafas de água, o pior. E ele, ao fazer aquilo, sem ter essa necessidade, legitimou-me a passar com segurança. Não tinha necessidade, eu dei uma abraçadeira à frente deles, coisas giras, não é? O Ricardo do Sporting fez uma vez a mesma coisa, o Rui Patrício, a mesma coisa também, quando também teve um ambiente mais tenso em Alvalade, uma coisa que não correu bem, e ele vem ter comigo e vem sempre abraçado comigo quando eu vou fazer o aquecimento depois. Pá, que é um gesto bonito, que ele não tinha que fazer perante os seus, mas quis fazer para dizer, pá, deixem lá o homem trabalhar à vontade. Pá, são pequenos gestos, como eu também terei feito um ou outro alguém e não tenho essa noção, e que terá marcado pela positiva. Portanto, as histórias são sempre muito mais positivas que negativas. E chegar ao árbitro internacional em 2002, salvo erro, com 29 anos, também ainda um jovem, por assim dizer. Como é que foi, o que é que sentiu quando soube que ia ser internacional e que ia apitar no jogo internacional? Eu fui indicado em outubro, portanto já sabia desde outubro que ia ser internacional. A nível da FIFA, não é a época desportiva que conta, é ano civil. Portanto, somos internacionais do dia 1 de janeiro a 31 de dezembro e há renovação ou não em função daquilo que o nosso Conselho de Arbitragem Nacional der para a UEFA. E, portanto, em outubro eles mandam as listas dos árbitros que querem propor, que geralmente a FIFA e a UEFA aceitam, portanto, salvo exceções em que eles tenham corrido jogos lá muito mal, eles dizem não queremos este, mas isso nunca acontece. Portanto, eu já sabia em outubro e quando faço o primeiro jogo fico muito contente, fiz a meio da época, penso eu, porque entretanto tive que esperar, em janeiro não há jogos, começam a ver os jogos das fases finais e nós quando chegamos lá fora somos estagiários, portanto o topo do nosso percurso a nível nacional, que é chegar à internacional, coincide com o início do percurso lá fora. Somos rookies e também começamos pela formação, pelos sub-17, pelos sub-19 e quando recebi a primeira nomeação, em junho, logo numa eliminatória qualquer de sub-19, fiquei muito contente e foi em Roterdão, sim. Holanda, República da Irlanda. Certo. Bem. E amealhou também muitos prémios de carreira durante as épocas em que foi árbitro do ano, segundo classificado, ser classificado, também são nomeações importantes. Apitou a finais, Taça Portugal, apitou Supertaça, foi árbitro do ano para a imprensa também muitas vezes. Acha que sempre teve esse lado de maior aceitação para fora, ou seja, há árbitros por quem por vezes o público sente muita animosidade. O Duarte nunca foi um deles, sente isso? Eu não sei, depende do público que estamos a falar, porque há o público racional e há o público irracional, e o público racional não gosta de árbitros, ponto. Aliás, gosta dos árbitros que estão nos jogos em que eles ganham, e faz parte. Portanto, eu acho que o adepto nunca gosta dos árbitros. Quanto muito pode dizer, aquele nem era muito mau, que é o máximo elogio que nós podemos ambicionar, não é? não vou mandar muitas pedras, só 2 ou 3, isto é um elogio. Agora, tentei sempre ter uma postura muito igual àquela que eu sou como pessoa. Isto é importante. Não me descaracterizar em campo. Eu, enquanto árbitro, era a extensão daquilo que era como pessoa.
conversador, portanto, no sentido em que falava com os jogadores até o limite da conversa ser possível, compreensivo, que explicava as coisas, nunca tive uma postura arrogante, nunca me tentei ser pouco humilde, porque acho que sou uma pessoa humilde no trato e na forma como me tratam, e isso vai granjeando algumas simpatias também, não é? E lá está, e facilita muito o jogo, porque o jogador tolera muito mais um árbitro assim, e o treinador, e aceita muito mais a decisão, ainda que errada, do que aquele árbitro que tem uma imagem, ainda que não corresponda à verdade, de alguma prepotência, de alguma arrogância. Portanto, eu tive sempre boa imprensa, digamos assim. Em relação aos adeptos, isso depois dependia dos penaltis, para que lado é que ia. Temos aqui durante a sua carreira, logo em 2003, portanto, está presente na inauguração do estádio José Alvalade, portanto, um jogo... Um momento marcante. Um momento marcante, ou seja, o que poderia ser apenas a inauguração do estádio, é um jogo amigável, é conhecido como o jogo... Do Cristiano. Tem assim alguma recuperação desse jogo? Como é que... Ou dele? Várias. Tenho, para já, a honra enorme de estar presente numa inauguração de um estádio daquele nível, não é? Ainda por cima de um clube chamado Grande. Portanto, para mim foi fantástico ser nomeado para esse jogo. E preparei muito bem, apesar de ser um jogo particular. Era um jogo giro, o Sporting com o Manchester, mas era um jogo particular, não é? Portanto, valia o que valia em termos desportivos, era mais pela questão emocional e pela questão curricular quase. E ficar associado a uma estreia de um estádio. Depois, pela coincidência feliz de nós termos aquela criancinha de 17 anos, ou 18, penso eu, que faz ali um brilharete que é uma coisa do outro mundo, não é? E percebeu-se logo ali nas energias todas, nos copos de vinhos trocados ali ao final do jogo, que ia haver negócio. Quer dizer, até já se falava daquilo ao intervalo. Os gajos já estavam a brincar, os ingleses já mandavam, os jogadores ingleses mandavam bocas ao miúdo já e aos gajos do Sporting. E percebeu-se no ambiente aquele burburinho que isto vai acontecer alguma coisa. Na altura já se falava que o Ronaldo podia sair para o estrangeiro. Falava-se do Arsenal. Sim. E veio a confirmar se ele faz o jogo da vida dele, não é? E foi um prazer também. Olha, é outros dos estádios que valia a pena parar para ver a jogar, não é? Nem era só pelo tal dom inato da bola controlada, mas pela espontaneidade, pela velocidade, pelos dribles e depois pela atitude desassombrada, que é uma coisa fantástica, que é ver alguém tão imaturo em termos de idade e de experiência desportiva naquele nível, não respeitar ninguém que lá está. Uma irreverência já. Uma irreverência surreal, e essa irreverência que conquista, não é? É uma pedra no charco, não é? É verdade. O tal diamante em bruto que não tem medo de pegar na bola e vou embora, e vou falhar, e vou errar, e vou outra vez, e vou para cima dele. Pá, e essa ousadia acho que foi muito gratificante de ver. E, portanto, correu muito bem. Ainda se voltou a cruzar com ele em jogos de Liga dos Campeões. Sim, nomeadamente enquanto árbitro assistente adicional, que era o chamado árbitro de baliza, onde fiz muitos jogos com o Pedro Proença, porque nós fazíamos equipa juntos por determinação da UEFA, eu, o Jorge Sousa e o Pedro, e o Pedro como árbitro principal, atenção. A final da Liga dos Campeões e do Por Campeonato da exemplo, Europa certo, 2012. por exemplo, e muitas eliminatórias dela chegar, mesmo meias finais de Champions e jogos muito interessantes, e apanhámos o Ronaldo várias vezes, e ele nunca perdia qualidade, de facto, que era uma coisa. E o trato com os árbitros? Muito profissional, muito porreiro. Quando éramos portugueses vinha cumprimentar à parte, mas dentro do jogo muito profissional. Se tinha que chatear, chateava. Se tinha que dizer alguma coisa para o livro, dizia, mas nunca desrespeitoso, claro. Sim. Eles estão muito... Aquele nível, aquilo é tão alto em termos de profissionalismo. Já tem outra mentalidade, se É calhar. completamente diferente. O árbitro já não está aqui para... Pá, só quando ele faz mesmo alguma asneira na percepção deles é que eu vou dizer alguma coisa, porque senão, então em competições europeias, não olhem para o árbitro, até porque dá multa grande, não é? Ser expulso e, portanto, os amarelos dão castigos pesados de multa e também de suspensão de jogos, e, portanto, o foco é no jogo e na vitória. E, sobretudo, em jogos a eliminar, em que são 2 jogos e, portanto, não é um campeonato onde podemos empatar para correr bem. Portanto, há essa atitude muito orientada para o jogo. Por isso é que os jogos internacionais são muito mais fáceis de arbitrar. Eles não ligam nenhum aos árbitros. Isso nós só aparecemos quando fazemos a geneira de grossa. Há bocado falava do respeito que é preciso, se começa a conquistar com os árbitros. O Colina, por exemplo, é o maior exemplo que os jogadores tinham o máximo respeito. Também sentia isso na Liga dos Campeões, que os outros jogadores tinham muito respeito por Cristiano Ronaldo, por Messi, cruzou-se com os dois. Sentia exatamente igual. Sentiu essa diferença dos adversários? Sentia, até no início do jogo e no aquecimento, a forma como muitos o iam cumprimentar. Eu vi jogadores a tirar fotos com o Ronaldo antes do jogo começar, adversários, e portanto é um reconhecimento de estatuto e de competência. Eu lá dentro vou ser teu adversário, pá, mas tu és o meu ídolo, ou és um dos meus ídolos. Não sei até que ponto é que isso podia fragilizá-los ou não, mas o que é certo é que dava injeções de ego muito grandes a alguém que sente de facto que é uma referência para colegas de profissão que daqui a pouco são adversários. Portanto, eu acho que qualquer pessoa que tenha uma profissão em que reconhecidamente seja competente e se destaque na sua competência e na sua capacidade técnica inata, é reconhecida pelos seus pares, e isso é ótimo, acho que sim. Muito bem. E agora,
mudava aqui para um jogo também muito marcante da sua carreira, que é o jogo do título do Porto na Luz, em 2011, e pega aqui num facto muito curioso desse jogo, é que neste clássico estavam 21 jogadores sul-americanos, se não me falham as contas, e nós sabemos que os sul-americanos têm uma cultura, se a nossa já tem a tua cultura sul-americana, sim, aquela cultura latina. Para ser simpático, sim. De guerrilha. E muitos argentinos, brasileiros, mas como é que foi gerir colombianos. esse jogo? Esse já tinha outro tracanjo, atenção, já não fui apanhado na curva, não é? Como fui no primeiro, no Benfica Sporting. E tinha água e luz no balneário? Tinha. O apagão foi só no relevado. E a rega também, portanto não me molhei nada quando entrei no balneário. Mas foi um jogo também marcante, eu tive 3 ou 4 jogos desse género, de títulos, ou de promoções, ou de despromoções. Promoções e despromoções até tive mais, mas marcantes, em que se festeja num jogo só toda uma carreira, toda uma época, digamos assim, e esse foi um deles. O Porto ganha 1-0, penso eu, um gol já perto do final, 2-1, um jogo com amarelos, com vermelhos, com penaltis, pôs dois lados. Expulsou Otamendi e Cardoso nesse jogo. O Otamendi no Porto e o Cardoso no Benfica. E vermelhos diretos, penso eu, não é? Ou o Otamendi por acumulação, penso eu. Exatamente. Sim. Um penalti para cada lado, se não estou em erro. Mas um jogo que tecnicamente correu relativamente bem, portanto não foi dos tais jogos em que eles foram falar do árbitro. Exato. O árbitro não ficou associado ao título, mal ou menos, porque era péssimo, não é? Mas depois foi marcado por esse episódio, claro, vamos ser sinceros, de falta de fair play de quem na altura estava a dirigir o clube, não é? Porque tinha havido um exemplo recente, penso que em Barcelona, ou no Real Madrid-Barcelona, ou Barcelona-Real Madrid, em que tinham feito um apagão e aquilo foi mais ou menos uma imitação barata daquele mau comportamento. E ficou mal, porque eu acho que esta equipa hoje, esta direção do Benfica, como qualquer direção neste momento, do Sporting, do Porto, do Braga, de uma equipa grande, era incapaz de fazer isso hoje nos dias que correm. Porque a imagem que este projeta é uma demonstração de pequenez. É uma pequenez enorme, não é? É de uma falta de saber perder, é de uma falta de tudo, não é? E, portanto, aconteceu num contexto diferente, também as relações com os clubes eram muito picadas, eles também se calhar foram alvo de alguma coisa lá a norte, que não terão gostado, é uma resposta, mas que ficou muito mal. E eu nunca mais me esqueço desse jogo, também por causa da regra do apagão, que era desnecessário, não é? Pronto, não sei se queres fazer aqui mais alguma pergunta, tens aqui em relação à carreira. Tenho várias, no sentido de uma curiosidade que eu tinha, isto, lá está, é uma conversa, as coisas vão surgindo. Há 2 pontos pelo menos que eu queria ir. O primeiro era a preparação de um jogo. Eu já ouvi o Duarte falar que estudava inclusive os adeptos, o perfil do jogador, depois a questão do suor, do holofote. Queria que falasse um bocadinho desse, como é que era o pré-jogo. O pré-jogo, na minha altura, e não me leva mal, mas é por essa altura que eu devo falar, não foi até há muito tempo que acabou, começou em 97, 98 na Primeira Liga e acabou em 2016, portanto penso que não estará muito diferente, até porque as coisas tendem a evoluir e não a regredir, é de que a nossa preparação, o chamado scouting, era muito exaustivo e muito bem feito. Era feito por nós, árbitros, tínhamos algumas bases de dados para trabalhar, até a nível de imagens era muito fácil aceder, porque no futebol profissional os jogos eram transmitidos quase todos já na altura e, portanto, tínhamos muita informação. E íamos ao pormenor tático mesmo, da equipa, Exato. Do posicionamento tático da equipa, como é que defende quando está a ganhar e quando está a perder, como é que vai às bolas paradas, pontapés de canto, como é que o guarda-redes bate a bola. Na altura não havia o pontapé de baliza de curto, como há agora essa tendência. Quando a bola tinha que sair da área, era quase sempre para o meio campo. Onde é que o guarda-redes bate a bola num pontapé de baliza? Quem é a referência aérea? Como é que o avançado joga? Se joga de costas e agarra o adversário? Se é mais orientado para o golo? Quem é que é o mais rápido? Quem é que é o mais tecnicista? Quem é que simula mais? Quem é que é mais chato? Quem é que dá mais? Quem é que dá mais pancada? Quem é que é mais fiteiro? E mais primadona? Cai com agarrada à cara quando o toque se calhar foi no braço ou nem aconteceu. E nós tínhamos que perceber isso tudo. Tal como também outros fatores exógenos, como é que está o relevado, qual é o histórico das equipas, há rivalidade, como é que correu o último jogo entre eles, isto é alguma coisa que ficou picado e eles agora vão vingar-se ou não, como é que está a classificação, este jogo é muito importante ou eles têm aqui alguma folga para estarem mais tranquilos, como é que é o público, os bancos, como é que é o perfil do treinador, quem é que costuma ser expulso nos bancos, quem é que é mais chato, quem é que vamos ter que acalmar antes e ser pedagógicos QB, ou seja, é tudo mesmo muito bem estudado, para depois não sermos apanhados na curva. A verdade é que quando íamos para o jogo, até no sistema de comunicação entre nós, dizíamos, estás a ver, isto aconteceu mesmo, já viste, ainda bem que falámos sobre isto. Porque 80% do que é preparado já não é inesperado. Agora, é claro que há jogos em que há uma expulsão no primeiro minuto, há um penalti daqueles malucos que toda a gente contesta, isso muda o jogo, muda as dinâmicas do jogo, mas também para isso nós estávamos preparados, plano B, plano C, e portanto, essa é uma fase importante que eu espero que os árbitros hoje mantenham também
como parte da sua cartilha, digamos assim, para os jogos. Desculpa, e dê-nos exemplos, se quiser, claro, de alguns mais fiteiros que nessa altura... E treinadores também. Pá, jogadores, é quase ofensivo dizer isto, porque isto é um traço de uma característica de um jogador que geralmente são os mais talentosos. Já Mas repararam? não é necessariamente mau, quer dizer, o Nuno Santos é fiteiro. Pronto, tem uma tendência Fiteiro. claro, e encontramos em todo o lado, não é? O Nós Neymar vimos é o mais- jogadores que caem agarrados e depois estão no chão a rir-se. O Neymar, nós vimos isso. Na altura tinha o João Vieira Pinto, era um jogador com essa tendência muito clara, embora muitas vezes fosse francamente massacrado pelos adversários e levava pancada que se fartava, mas já tínhamos Santos. cuidado nas áreas. O Paulinho Santos era. O Paulinho Santos também, sim. A novela João Pinto e Paulinho Santos. Certo, sim, essa novela, já não para não falar, mas isso chegou ao osso a sério, não é? Pois, Isso exato, teve ao osso, contornos Canas abertas. contornos muito graves, não é? Eram osso, outros literalmente. tempos, com outra vigilância, e pronto, foi uma relação difícil, mas tinha vários jogadores que tinham um perfil para a queda fácil, não é? O que não deixa de ser desagradável para nós, porque nos irritava, e um árbitro não deve estar irritado porque é a emoção a tomar conta da decisão, e é mau sinal, não é? Mas irritava porque, de facto, o jogador que faz a batota não está apenas a desrespeitar o árbitro, está a desrespeitar também os colegas de equipe e os colegas de profissão que estão do lado, porque ele está a simular uma coisa que não aconteceu. E quem faz batota num jogo é desclassificado, não é? Se vocês jogarem à sueca ou às damas, não há hipótese, não é? Portanto, ou são logo chamados batuteiros. E, portanto, devia ser mais ou menos assim. Eu acho Mas que está não a é no esquecer futebol. do maior fiteiro que o enganou uma vez, que é o Jardel, com uma rajada de vento. Não, mas a culpa é do enganado ou do enganador. É para nem ser bem, não é? Lá está, ele foi um fiteiro enorme nesse jogo, mas eu fui bem enganado nesse jogo, mas ele também sofreu muitas faltas noutros jogos que não foram marcadas. Havia até altura em uma que se campanha, não era? Nessa altura. protejam o Jardel, ele era muito carregado nas áreas. Eu lembro no Campo Mairense Porto, quando ele estava no Porto, em que houve 3 penaltis sobre ele, acho eu. Houve vários jogos em que ele levava muita pancada e, por ser grande e alto, aguentava-se, não é? E nesse tentou a sorte dele com o Maçarico e correu bem. Eu também tinha, lá está, os tais jogos têm experiência. Contra o Marco Caneira, que já esteve nessa cadeira sentado. O Marco também já contou esta, porque foi o Marco Caneira o outro interveniente. Éramos todos mais novos, estávamos todos a aprender. Eu gostava muito. Olha, isso era um daqueles lances que, com o VAR, eram 15 segundos, nem precisava de muito tempo, que foi tão óbvio a simulação que ele faz na televisão, em campo não, acreditem, mas na televisão é tão óbvio, porque isso nem tinha história hoje, não é? E também há um penalti do Beto nesse jogo que ninguém fala. E que É verdade. não interessa falar. Mas isso aí já sabemos como é que a memória é seletiva, portanto, nem vamos por aí. Mas eu, voltando aqui um bocadinho atrás e pegando, e para não perder a pergunta, porque surgiu-me agora em relação ao que disse, que era a questão de trabalhar esquemas táticos, de que forma a forma de jogar das equipas influenciava os treinos na semana antes do jogo? Digo, por exemplo, tu lembrei-me desta, por exemplo, um jogo entre duas equipas que transitam muito rapidamente, muito contra-ataque. Isso... Nós fazíamos, sim. Nós tínhamos um esquema de treinos que era universal, ou seja, todos os árbitros faziam-no independentemente dos jogos que tivessem. Não era fácil um sistema que não era profissional personalizar treinos, não é? Nomeadamente táticos, adequados ao jogo seguinte. Era quase impossível e ainda hoje continua a ser. Agora, por nossa conta, assim que éramos nomeados à terça ou à quarta-feira, isso depois também dependia do dia da nomeação e do dia do jogo, havia sempre uma forma de treinar a pensar no jogo em si. Portanto, tudo isso também era pensado, era preparado, até os níveis de sprints que tínhamos de dar quando sabíamos que havíamos jogadores muito rápidos a extremos, a forma até como comunicávamos, treinávamos entre nós, como é que devíamos falar quando os jogadores estavam em vias de fazer uma falta e nós queríamos que a falta não acontecesse. Portanto, o aviso ao jogador antes, aquela situação típica em que o lateral vai correr atrás do extremo e nós sabemos ou ele vai desarmá-lo ou vai virá-lo, não é? Porque ele é rápido, o extremo é muito rápido, e já começávamos antes da nossa corrida, larga, sem falta, estou a ver, e isso muitas vezes dilui o mau comportamento, a infração, ou quando ele faz a infração, ele aceita muito melhor o cartão porque foi avisado. Isto são técnicas que, por exemplo, um árbitro novo não usa, ou raramente usa, porque é inexperiente e, portanto, é reativo. Vai acompanhar a jogada calado e depois há a falta e marca a falta e dá o cartão. Daí o número de faltas ser muito maior para os árbitros mais novos. Isso não será um condicionamento à prática do jogador? Não, isto incomoda? acontece nas modalidades todas, mas nós é que não vemos. Eu acredito. O árbitro está em constante conversa com os jogadores. E eles agradecem. E dizem mesmo avise-me, fala comigo antes. Porque eles preferem um aviso de um cartão, ou do com penalti, ou do com pontapé livre perigoso. E, portanto, eles querem, no ato, no meio de uma atitude muito instintiva e muito até quase animal, que é o jogo, a tentativa de ir à bola, eles não pensam. E, portanto, então, quando o jogo vai decorrendo, ainda menos oxigênio tem, não é? Em termos físicos. Portanto, a capacidade de discernimento decresce e a nossa tem que aumentar.
E eles querem este tipo de abordagem. Eles querem mesmo este tipo de abordagem. Agradecem, inclusive. Até porque diminui o erro do próprio. Às vezes podem cometer um Diminui erro que o prejudica erro a equipa. e corta o instinto que pode Sim, trair sim, o jogador sim, e a sim. sua equipa. O da falta e o do cartão. E como é que era gerir, por exemplo, falou agora do lateral extremo, há muitas vezes, vê-se durante os jogos em que há 2 jogadores que ficam picados ali, há um momento no jogo em que ficam picados e depois é o jogo todo em picardias uns com os outros. Eu gostava muito de gerir isso de forma humorada. Quanto mais irritados eles estavam, mais humorado era ele, do género, o casalinho hoje está com um rufo, não está? Quem é que faz de mulher e quem é que se portou mal com o marido? Pá, e coisas deste género, brincadeira. Quando eu sabia que a questão permitia, atenção, há jogadores que não querem este tipo de diálogo e nós também sabemos até onde é que vamos, em função daquilo que permitimos que eles vão em relação a nós. Mas no fundo, são táticas para que o jogo me corra bem. E eu faço o que tiver que fazer para que este jogo me corra bem. E se tiver que elogiar, se tiver que dar uma palmadinha nas costas, se tiver que perceber que ele está muito tenso e acalmá-lo de uma forma pedagógica, eu vou usar as minhas armas todas para o jogo me correr bem. E uma delas era gerir isso na brincadeira com eles, ao ponto de desarmá-los. O que não se pode fazer a alguém que está em conflito é hostilizar. Isto é uma regra básica para a vida social, para a nossa vida toda, não é? Se alguém está a ferver, está completamente fora do seu lugar, não é? Não tem a cabeça no sítio, e se eu vou lá pôr mais gasolina, o incêndio aumenta, não é? Claro. E portanto há árbitros que também não têm esta capacidade, não têm esta maturidade competitiva e sem querer, mas está a olhar para mim e afrontam. E obviamente que o convite à afronta recebe a afronta de volta e quem ganha é o árbitro. E depois há a sensação de injustiça e de que foste muito rigoroso e que não soubeste gerir o jogo. E isto também tudo se aprende com jogos e com experiência e por aí fora. Arbitrar é muito mais do que saber as leis e aplicá-las. Claro. É muita psicologia, muita psicologia. Gerir várias personalidades. Desse muito à baleia do bom senso, não é? É que é prevalente, quer dizer, funciona para todas as outras porque é fundamental. É fundamental. No relacionamento com os jogadores, que são miúdos geralmente muito mais novos do que o árbitro maduro, não é? 18, agora cada vez mais, 20, 23, 24 anos, a querer mostrar ao treinador, a querer provar, a querer ganhar lugar na equipa, a não saber ainda, por força da sua idade e maturidade, gerir as emoções em momentos de frustração, em momentos de derrota, em momentos de uma decisão que até pode ser errada, e nós temos que estar por cima disso. E traçar uma linha de amplitude entre o limite de frustração que nós temos que aceitar, da reação espontânea que não define o jogador nem o seu caráter, e aquele momento em que ele é claramente insultuoso ou que tem uma entrada que tem que ser punida. E esta linha tem que ser muito bem definida para eles perceberem os limites. Mas perdoar, ou seja, dizia há pouco o calão fazia parte e faz parte do futebol, portanto, esses desabafos, isso aí podiam dizer o que quisessem, desde que não fosse para si. Não, desde que não fosse ofensivo. Repara, e isto é um dos problemas da televisão. Porque a televisão filma uma boca a dizer um palavrão e diz como é que é possível o árbitro não expulsar um jogador que diz um palavrão. E estas pessoas ou nunca jogaram futebol na vida ou estão completamente desfasadas do que é a linguagem de um jogo que de facto é muito pressionante em termos emocionais. Um jogador que que até se calhar tem razão em relação a uma falta que eu não assinalo, por exemplo, e diz-me como é que é possível, Duarte, não viste este cara? Este jogador não me está a ofender. Ele está-me a fazer uma pergunta dentro de um âmbito de uma exaltação natural no contexto. Sim, numa linguagem que é numa linguagem que é do futebol. E eu respondo, achas que se eu tivesse visto não tinha marcado? Algo deste género, mas algo que o possa acalmar. Não vi, passou-me. Se dizes que foi falta tens razão, mas passou-me. E isto desarma. O que serve para desarmar, isto é chamada luva branca, isto funciona também no futebol. Não é imposição. Não é imposição, é erro. compreensão. E ele, por muito que fique coisa, de um bocado passa por nós e está bem, ok, tudo bem. E temos aquele jogador na mão. Esse jogador já não foge no jogo todo, já é nosso. Está na mão. E isto é uma questão de tática, quase, é uma questão de estratégia, é uma questão... Eles têm a estratégia deles em relação ao árbitro, nós temos a nossa, é um jogo. Agora, hostilizar, depois lá está, desculpa, a tal questão, se ele olha para mim e diz, és um filho disto, ou vai para ali, não vais não, vais tu. E aconteceu-me com vários jogadores até de topo, terem momentos em que não foi frustração, foi, claro que foi um momento pontual, mas tiveram mal e levaram um cartão vermelho direto. Eu lembro de um lance de uma pessoa que também gosto muito, que é o Helder Postiga, num Guimarães Porto, por causa de um lançamento lateral, decide olhar para mim e olha, vai para o... Não foi eu, foi ele. E foi o cartão vermelho direto num jogo que tinha tudo para correr bem com 11 contra 11. E teve que ser assim, porque se eu não fixo aquela linha ali, ele sabe que pode abusar. E todos os outros que ouviram aquilo sabem que eu não tenho personalidade. Sim. E eu tinha que definir ali a minha posição. Agora, há uns que têm uma linha mais restritiva. Nem sequer querem diálogos, nem querem conversas. Os jogadores também têm que perceber quem é o árbitro tem à frente. É isso. E também estou de um árbitro, diga-se de passagem. É isso, também tenho que estudar. Também estou de um árbitro. Em relação aqui à carreira do Duarte. Que para... Eu lembrei-me foi como é que era lidar com o Jorge Jesus também. Sim. Super vocal, Era igual, era ele. É de uma escola, o Jorge,
que é uma escola já, eu diria, da velha guarda, não é? Até em função da idade dele e do percurso longo de carreira que tem, que já começou há muitíssimos anos, incluindo como jogador, mas já é treinador há muitos anos. E há ali uma escola de treinadores daquelas idades, dos 60, que são muito parecidas. Eles são muito intempestivos, saltam muito no banco, aparentando sistematicamente péssimo comportamento. Muitas vezes resvalam para o mau comportamento pontual. Mas com uma coisa interessante que é, o árbitro experiente sabe que aquela pessoa não está a insultar-me, está a viver o jogo de forma excessiva. E cria uma ambiguidade na decisão. Ok, só por si o que tu fizeste agora se calhar era para vermelho. Mas eu sei que não é dirigido a mim. Eu sei que tu não me queres ofender. Eu sei que esta é a tua forma de rebentar as tuas emoções que tu não aprendeste a controlar. Mas eu vou-te deixar estar aí porque tu fazes falta ao jogo e à tua equipa e eu sei que isto não tem intenção nenhuma. Percebes esta linha? Porque são pessoas de bem, são boas pessoas, são bons caráteres, depois cumprimentam-nos no final e pedem desculpa. Epá, como é que é possível? Eu passei-me completamente e quando dei por mim já estava completamente ao de canto, e nem sequer olhei para a área técnica. E nós sabemos que é verdade. Agora, também é verdade que há treinadores que infelizmente evidenciam uma espécie, não quer dizer mau caráter, porque isso é uma coisa muito pessoal e não tenho esse direito, mas que em campo se portam muito mal. E nem sempre são aqueles que são insultuosos, lá está. São os cínicos. São os mais cínicos, são os que não cumprimentam no final, não dão a mão, só dão quando interessa. Ao árbitro, refiro-me ao árbitro. São ordinários no túnel de acesso, são capazes de dizer tudo quando perdem. E quando ganham são dos maiores. E, portanto, nós também conhecemos, não é? E isso aí já define um pouco da pessoa. Mas são uma minoria, deixa-me dizer, porque, regra geral, a ideia que eu tenho dos treinadores é muitíssimo positiva. Mais? Muito bem. Falando aqui um bocadinho... tem aqui uma passagem muito interessante que foi... Apitou dois jogos da Liga Saudita. 3. 3? Pronto, olha, 0-0. Nós estamos sempre a bater no 0-0. Esta já é a nossa. 2 em Jeddah e 1 em Riad. Pois é, eu tenho aqui um em 11-12 entre o líder, que era o Al Hilal, o segundo classificado, o Al-Shabaab. E depois, ou seja, foi dois numa época e outra. Certo. Exatamente. Pronto, como é que foi a experiência na altura? Como é que foi recebido lá? A Arábia Saudita de hoje, em termos futebolísticos, é diferente do que era, e não tem há muitos anos, estamos a falar de 10 anos, 12, 13, exato. por aí. Portanto, mas já havia de facto uma vontade muito grande daquele país, nomeadamente daquela variante que é o futebol, onde tem parece que é um príncipe, alguém que é muito ligado à estrutura hierárquica da Arábia Saudita, que fornecia muito dinheiro ao futebol, não é? E que ainda hoje continua a fazê-lo, ao que parece. E, portanto, para terem uma ideia, os estádios estavam mais ou menos a meia lotação, portanto nunca estavam cheios, eram estádios megalómanos. Pois, eram estruturas brutais. Megalómanas, mas muito... sabem aquelas ideias que nós temos dos filmes da antiga União Soviética? Era tudo muito grande, mas muito antigo, muito out fashion, não é? O estádio era assim, era imponente, era gigante, mas parecia um estádio com 200 anos. Em que lá dentro... colunas enormes de mármore, coisas gigantes para os balneários, o acesso ao balneário era gigante, nunca mais acabava, e o balneário culturalmente é diferente do nosso, que tem os armários, os vestiários, os duches, não, eram quartos com camas de casal, camas individuais, com um armário tipo roupeiro e um dos pequenitos, portanto aquilo era um T1. E era tudo muito estranho aí. No jogo em si, percebia-se muito o investimento deles em captar a atenção, mesmo interna, do seu público. Eles faziam uma série de sorteios de jipes e de carros aos 30 e aos 40 por jogo, portanto, através dos bilhetes, e isso que chamava muita gente, não é? Eu lembro que eles sorteavam uma porrada de carros de grande cilindrada ao intervalo. A primeira vez que eu vi a Aranha na Câmara foi na Arábia Saudita, mesmo em cima de nós, o fio muito baixo, antes do jogo começar, quase ao nosso nível no aquecimento. Um Mercedes em miniatura a levar uma bola ao centro do terreno, telecomandado. Portanto, já havia ali uma sofisticação que o dinheiro compra, não é? E tinha já na altura jogadores brasileiros, muitos. Iam muitos para lá no final. Sim, no final da carreira, muitos deles conhecidos, mas ainda só brasileiros, portanto, e sul-americanos. Havia alguma qualidade e havia também aquela sensação de que o jogador saudita na altura ainda era muito como o jogador africano. É um diamante, mas bruto. Ali, taticamente ainda muito... Mas pronto, mas foi uma experiência diferente e valeu a pena porque deu para conhecer algumas coisas da Arábia Saudita e já dá, é ao pé do mar, é uma coisa interessante, portanto. E aquilo foi um protocolo que foi estabelecido com a FPF, com a Liga? Foi, com a Federação. Com a Federação. Na altura com a Federação. E portanto nós fazíamos jogos particulares lá com os países, a Arábia Saudita era um deles. E acha que... E o que é que acha do inverso, de poderem vir árbitros estrangeiros
apitar em Portugal. Isso é uma questão que também tem sido... Claro, e já não houve, tanto, inclusive, mas já um houve, protocolo com os franceses, não é? Exato. Isso, aliás, a própria FIFA prevê e sugere, incentiva que isso aconteça, com uma nuance que para mim é fundamental, para efeitos formativos dos novos internacionais. Ou seja, não é para substituir os árbitros internacionais, por exemplo, num derby, num clássico, mas para dar novas experiências competitivas a já árbitros que estão agora a se ingrar e a começar a sua carreira a nível internacional. Acho isso ótimo. Portanto, uma espécie de intercâmbio formativo e pedagógico. Exatamente. Agora, tudo o que for além disso é passar um estado de incompetência à própria Liga. Por exemplo, como acontece agora na Grécia, em que a Liga de Clubes na Grécia impede há vários anos que os árbitros gregos arbitrem os jogos de equipas de título, nomeadamente Olympiacos e Panathinaikos. E, portanto, são árbitros internacionais, incluindo portugueses, que vão lá arbitrar os jogos. E isto o que é que diz dos árbitros gregos? Claro. Que muitos deles até estão bem conceituados na UEFA, nos grupos da UEFA. Da própria Liga. E o entusiasmo, eu estou aqui a arbitrar, mas eu sei que nunca vou fazer um jogo do título. Exatamente. Portanto, quando chegar a hora da verdade, eu não decido nada. Sim. E tal como um jogador gosta de estar nesses jogos e participar nos momentos a sério, os árbitros também gostam. De ir para um Benfica Sporting, sabendo que muitas vezes vão ter semanas horríveis, não é? E tem tudo para correr mal. Mas dá-nos prazer, não é? É um voto de confiança na nossa competência. É também um jogo social para nós. E, portanto, o intercâmbio sim, mas com essas limitações, que aliás são as mesmas que a FIFA impõe. Muito bem. Depois temos aqui o final da carreira, não é? Portanto, precipitado por uma recorrência de lesões e, portanto, como é que foi viver essa fase? Ou seja, viver um fim de carreira que não era previsto, não é? Para aquela altura. Exato. Eu supostamente acabaria a partir dos 45, que é o limite teórico, e depois podemos ir até aos 48 e agora 50, desde que provemos fisicamente que estamos aptos e desde que o Conselho de Arbitragem também entenda que também tem essa prerrogativa. Portanto, eu tinha 43, ou seja, tinha no mínimo 2 anos e possivelmente mais 5 ou 7. E de facto não tinha antecipado, tinha antecipado para os 45, não para os 43, o final de carreira. Mas a verdade é que desde o início da minha carreira na Primeira Liga, com muita pena minha, comecei a ser massacrado por lesões graves. E fui operado 4 vezes, ao todo 5, mas 4 vezes por lesões desportivas, tendões de Aquiles e até uma hérnia na cervical, e portanto com recuperações muitíssimo demoradas e com tudo o que de negativo aí advém, que é a falta de confiança, o perder peso, o ter que fazer fisioterapias intermináveis que nunca mais parecem funcionar, o pôr no pé e ter uma recidiva e ter que voltar tudo ao mesmo, e portanto isso abala muito a confiança. Com o passar dos anos, as lesões foram acumulando e já não eram as lesões graves, eram aquelas pequenas mazelas que iam aparecendo para defender as graves. Se calhar a lesão era no pé esquerdo, o pé direito compensava mais, e vinham as micro-roturas aqui, e vinha a pequena rotura aqui, e só mais 3 meses, e mais um mês, e mais... E cheguei a um ponto em que percebi uma coisa muito importante, e esse foi o meu grande momento de mudança para a decisão. Eu já estava a ser muito mais emotivo em relação à minha continuidade do que racional. E já estava a errar mais. As minhas últimas 2 épocas na primeira categoria foram as piores. E porque tal a preocupação em lesionar-me, em poupar nos treinos, em gerir esforços para estar bem para o jogo em função do dia do jogo, até no próprio jogo em pensar que podia rasgar, tirava-me o foco do essencial, que era a decisão. E se nós não estamos a 100% com a cabecinha para a decisão, acabou. Começamos a errar, tal como um jogador. Exato. Que não entrega tudo, que não põe o pé com medo de se magoar e que já não vai controlar a bola e portanto estava na altura de sair. E eventualmente até saía um ano mais cedo, se calhar, se pudesse racionalmente pensar nisso. Se voltasse atrás. Depois, pronto, foi viver a nova vida de reformado à força em relação a uma rotina que tive comigo durante 25 anos e que foi difícil de abandonar. Diz. Para acabar a carreira, tinha aqui... Para acabar a carreira já... Tinha aqui 2 temas que são mais sensíveis, mas o Eduardo fala o que quiser. Temas distintos. O primeiro, o Duarte viveu foi árbitro no início dos anos 2000, que a arbitragem ficou marcada pelo caso Apito Dourado. Queria que nos falasse um bocadinho sobre essa fase. Já sei que nunca foi aliciado. E depois, algo que foi uma fuga de informação, quando estava a dar uma conferência, creio eu, jovens árbitros, e estava um jornalista da Lusa que veiculou a informação que o árbitro Duarte Gomes tinha assumido que era simpatizante ou adepto do Benfica. Pronto, em primeira questão do Apito Dourado, eu estava em plena primeira categoria, quando rebenta esse processo, joguei em 2004, e devo dizer, logo na altura, mas também hoje, fiquei com a ideia que foi a melhor coisa que apareceu e que aconteceu à arbitragem. Essa era uma cisão importante, até sob o ponto de vista da percepção da opinião pública.
Porque nessa altura ainda se vivia muito o estigma dos anos 90 e 80, em que eram todos ladrões. Tinha havido o caso Teixeira, Francisco, agora não me recordo o nome, Francisco Silva, o Arte Algarvio, que tinha o Penafiel Gate, que tinha sido apanhado com dinheiro, e portanto havia casos de corrupção comprovados, seja financeira, seja através de favorecimento para as classificações, para a não despromoção, para a promoção, e havia uma série de histórias que ensombravam o nome daqueles que estavam na arbitragem com dignidade. E portanto o apito dourado, que julgo eu, surge no âmbito até de uma segunda divisão, a nível do futebol não profissional na Zona Norte, com alguns clubes da Zona Norte, acaba depois, através das escutas, por alcançar a primeira divisão, pelaquela teia de escutas que foram sendo apanhadas. E que são aquelas que nós conhecemos hoje, para quem quiser, é só ouvir no YouTube, ainda lá estão. Passei pelo apito dourado sendo apenas testemunha, nunca fui arguido, tenho essa... Não digo que é esse mérito porque, quer dizer, tem essa normalidade, não é? É isso. Claro, Teria de mérito se fosse arguido por alguma razão que se fosse suspeito, porque não tinha nada para ser suspeito. Sei que fui citado em 5 ou 6 conversas, mas sempre de forma negativa, e portanto, esse ladrão só nos lixa e não sei o quê, não nos nomeia esse senhor para cá. São medalhas. São medalhas. E vinham de norte a sul, portanto, por aí era homogéneo e correu bem, não é? Vinha de todos os lados. E depois fui à judiciária, lembro perfeitamente, na qualidade de testemunha, e disseram: olha, esteja preparado para o que vai ler, e deram uma transcrição de 4 ou 5 situações em que eu sou citado que são absolutamente nojentas. De clubes a impedirem a minha nomeação perante o nomeador na altura, porque este não tem perfil, vai-me lixar, já sei como é que é, só perco com ele e por aí fora, eu prefiro o outro e o outro. E até numa dessas transcrições perceber que houve um ex-árbitro que estava ao serviço dos clubes a vender colegas, mas não falava com eles. Se o jogo corresse bem, ele dizia que o colega tinha aceitado o dinheiro que ele recebeu para pagar ao colega. Se o jogo corresse mal, ele não aceitou. E, portanto, eu acho que foi vendido por 500 contos, na altura, a um clube qualquer, de um jogo que felizmente nem sequer acabei por ir fazer, e, portanto, ele acabou por dizer: epá, e afinal o rapaz não aceitou e não sei o quê. Foi uma coisa muito feia. Toda essa história foi muito nojenta. No meu caso, mínimo, em muitos casos maiores, muito mais impactantes. Não teve, infelizmente, sequelas jurídicas por uma manifesta incapacidade da lei na altura, mas teve as sequelas em termos de percepção pública que nós sabemos. Grande vantagem, separar o trigo do joio. E houve ali umas maçãzinhas que se mostraram muito podres e outras que continuaram muito bem no cesto a fazer o seu caminho. E, portanto, por mais processos destes, e que a polícia, entre aspas, com o Ministério Público, os CIAPs e todas as pessoas que têm capacidade de investigação, nunca deixem de ir atrás deste tipo de situações. E como é que foi viver no seio da classe da arbitragem Havia desconfiança? Houve alguma cisão? Houve aquela bala, quando tu estás ao pé de uma pessoa que tu sabes que foi arguída e arguido, atenção, é uma condição, como nós sabemos, tem presunção de inocência, é um suspeito, não é? Claro, e neste caso nenhum foi comprovado. Mas depois tu ouves, na altura libertaram-se muitas escutas, e já se ouvia na altura, inclusive havia jornais a fazer as transcrições, aqui aquelas fugas de informação, e tu vias ali um conjunto de comportamentos de colegas teus, que são teus amigos, que tu dizes, pelo menos eticamente isto é uma desilusão. Pá, nem havia, quase nunca, e o pior é isto, é que raramente havia sinais de crime, daquela corrupção de eu vou receber, eu paguei, era quase tudo imoralidade, quer dizer, é uma coisa que um árbitro não pode fazer. Telefonar ao presidente do clube, veja lá se me ajuda com a classificação, e o presidente do clube telefonar ao árbitro na véspera do jogo: eu conto consigo, amanhã é um jogo muito difícil, eu sei que você é um homem sério, é só para dizer que o jogo é muito importante. Já sabe que eu sou um sério, conto comigo, não vai correr nada, mas eu posso pôr lá alguma coisinha no balneário, você gosta de presunto e não sei. Era isto, eram estas bimbalices. E esta malta, isso já para não falar nas viagens e nessas coisas todas, nos cafés nas frutas e nos pagamentos, mas eram essas bimbalices, eram as vendas por galhardetes, quer dizer, sim. ao menos fizessem com nível, não é? Pedissem a mansão e o Ferrari, quer dizer, agora, e isso é que foi a grande desilusão de estar ao pé de pessoas que eu percebi que estavam envolvidas nestes estratagemas tão pouquinho. E, portanto, houve uma cisão não direta, mas claramente de afastamento temporário. E mais tarde, já vamos àquilo ao tema que o Ricardo colocou também, mas também mais tarde ao caso dos vouchers, que tem muito menos expressão e tem muito menos consequências. E lá está, mais uma bimbalice. Estamos a falar de refeições no restaurante. Sim. Refeições no restaurante. Vejam bem, se alguém normal, no futebol profissional, já não estamos a falar de um futebol distrital, não é? Se deixa corromper para ir jantar ao restaurante. Para ir jantar uma vez ao restaurante. Agora, estado. o que é que está aqui em causa? É o princípio ético. E que, de facto, clubes e árbitros têm que manter uma relação institucional
que não seja mais próxima do que isso, até pela percepção pública de credibilidade que isso tem que passar. E, portanto, nem uns na oferta, nem outros no recebimento devem-se expor a isto. Portanto, não são corruptos nem corruptores, ficou mal a toda a gente, a quem ofereceu e a quem recebeu e foi lá fazer o jantarinho à sobremesa. Felizmente também, obviamente, passei ao lado disso tudo, como muitos colegas meus, nunca percebi que tinha um voucher, eu recebi camisola do Zé, atenção, como todos os árbitros, era uma oferta do clube, Claro. como os clubes também geralmente oferecem camisolas, quando nós vamos lá, eu tenho muitas. Nunca na minha vida reparei que aquilo tinha um voucher até rebentar esta questão. Tive a curiosidade de ver isso e ver que estava lá o voucher, e no dia seguinte ofereci a camisola a uma colega minha de trabalho, dizer, está aqui uma camisola e um voucher, mas não uso o voucher, vão pensar que sou eu, porque sabes, está aí o meu nome, portanto, que é Cláudia, que está-me a ouvir, é Cláudia Corte Real, ou pode-me vir a ouvir, a ideia de, pá, faz-te isto daqui que eu nem quero saber disto, não é? E portanto, mas de facto, eu tenho a sensação clara que estes árbitros desta geração e da minha geração não eram corruptos e não eram desonestos. Para já, o escrutínio é muito maior e, portanto, só se fossem burros em tentar alguma coisa, sabendo que havia risco de serem apanhados. Depois, porque são malta com outra formação, já mais formação superior, ou seja, já perceberam que têm uma vida alternativa e que não dependem da arbitragem para sobreviver financeiramente, o que não acontecia nos anos 80 e 90. Sim. E atenção que havia muita gente séria naquela altura, atenção, estamos a falar sempre das exceções. Claro. Parece que até estamos a dizer que naquela altura é só bandidos, não é? Claro. Mas havia mais propensão, porque as pessoas tinham menos estudos, mais vulnerabilidade e eram mais espremidas. Um pouco como acontece com os jogadores que sofrem as apostas viciadas, não é? Eles vão buscar aqueles que são os mais fragilizados, com ordenados em atraso e com situações financeiras muito complicadas. Eles sabem onde é que atacam. E com esta geração tinham receio. Mesmo que quisessem, de alguma forma, aliciar ou tentar aliciar ou propor o que quer que seja, nunca o fizeram. E lá está, comigo não o fizeram. A outra pergunta. A questão de assumir uma adepto do Benfica. Eu, desde que tirei o curso de árbitro, que assumi que era benfiquista, porque havia uma pergunta no meu formulário de entrada aos 18 anos, qual é o teu clube? Eu disse, sou do Benfica. Pronto. E digo isto com a mesma naturalidade que podia-vos dizer qual é o meu partido político e qual é a minha orientação sexual e se gosto mais de carne ou de peixe e se gosto mais de futebol ou de vôlei, porque eu entrei na arbitragem aos 18 anos. Já havia futebol há muito tempo. Já havia futebol, já havia cabeça, já havia alma, quer dizer, eu sou filho de alguém que era simpatizante de um clube e de uma família que tem... Sim, claro. As pessoas têm que perceber que isto não é deixa de ter natural. clubes só porque- Todos os jogadores têm clube. Todos. Claro. Todos os treinadores de primeira divisão têm clube. E às vezes não são os clubes Os que têm. dirigentes, há presidentes de clube que já foram presidentes de mais do que um clube. Sim. E se calhar nem foram do clube deles. Sim. E portanto, os árbitros têm clube, os jornalistas todos têm clube. E têm que fazer um trabalho isento. Pá, quer dizer, se o homem é pensar que o Marcelo Rebelo de Sousa é só presidente da malta do PSD, eu estou tramado. Porque ele é presidente de todos os portugueses. E eu sei que o clube dele é o PSD. E adepto do Braga. E ele é presidente do PSD. E, portanto, ele é presidente e é do PSD. O clube dele é o PSD. Quer dizer, o primeiro-ministro, ok, era do PSD, mas é primeiro-ministro de todos os portugueses. Quando toma uma medida, não é só para um, são para todos. Nós temos que perceber, de uma vez por todas, que a simpatia pessoal, pelo que quer que seja, não afeta o profissionalismo de quem é sério. E ser sério é o que se espera, é o normal. Isso foi uma fuga de informação. Eu não queria, obviamente, espalhar aos 7 ventos qual era o meu clube, porque já sabia a polémica que se ia dar, como deu, e queria sempre andar com essa cruz em cima de cada vez que apitasse o Benfica ou os adversários do Benfica. É para o lado que dura melhor. E estou muito tranquilo em relação a dizer a verdade. Quem dorme mal com isso, o problema não é meu. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto o couto a cruzar e o rabaço a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.